espero que todos estejam bem. Agora nós vamos começar a estudar o quinto tópico do nosso curso, que é o processamento de consultas. Então, qual a ideia que está por trás desse tópico? Em Fundamento de Banco de Dados, vocês aprenderam a especificar consultas SQL. Vocês sabem já muito bem escrever consultas SQL. A ideia que está agora essa parte do nosso curso, que é processamento de consulta, é entender como essa consulta é processada pelo sistema de bancos de dados relacionais, já que a gente está falando de banco de consultas relacionais, certo? Bom, e esse é um componente muito crítico com relação para um sistema de banco de dados, porque boa parte da carga de trabalho de um sistema de banco de dados são consultas, e essas consultas, muitas vezes, precisam de um tempo de resposta curto, pequeno, certo? E nem sempre isso é fácil de acontecer. E para vocês terem uma ideia, certo, de como isso é importante para quem trabalha com banco de dados, eu vou mostrar para vocês uma mesma consulta no SQL Server, certo? Onde, nessa primeira versão da consulta, certo? A única diferença que eu vou ter com a segunda versão que eu vou mostrar é com relação à projeção, tá certo? Então, tem uma consulta que está retornando todos os atributos de uma junção das tabelas line item, part sup, part e supplier, tá certo? Aqui eu tenho minhas condições de junção, tá certo? Essas duas primeiras linhas dentro da cláusula where eu tenho minha condição de junção, tá certo? E aqui eu tenho uma operação de seleção que eu só quero as tuplas que satisfazem as condições de junção, que tenham quantidade maior do que 9. Bom, aqui eu vou ter basicamente a mesma consulta, a única coisa que vou alterar vai ser a projeção da consulta. Ao invés de eu querer retornar todos os atributos, como na primeira consulta que eu mostrei para vocês, tá certo? Que lá eu tinha um select asterisco, aqui eu só estou retornando esses atributos, CL part key, da tabela line item, PS part key da tabela part sup, pname da tabela part e sname da tabela supplier. Por isso que eu preciso continuo mantendo aqui a junção dessas 4 tabelas, e aí a minha cláusula where é a mesma da outra consulta. Então, from where é o mesmo, só muda a projeção. Se eu olhar para o plano de execução dessa primeira versão da consulta, então aqui, vou pedir para ele mostrar o plano de execução dessa consulta. Só subir aqui para vocês conseguirem enxergar mais o plano de execução. O que é que ele está fazendo? A gente vai estudar com detalhes como é que ele vai montar esse plano físico. Ele está fazendo uma junção da tabela part com a tabela line item. Então, aqui eu tenho aqui a junção de part com line item. Então, esse é o operador que a gente vai estudar, que é o hash join. Ou seja, o resultado dessa junção de part com line item vai ser feito uma junção com a tabela part sup, tá certo? Vai me gerar essa terceira operação de junção. Se eu for para outra consulta, só estou tendo um problema aqui com o cursor, pessoal. Só um instantinho. Que aí. Pronto. Então, aqui. Então, vou pedir para mostrar o plano de execução dessa tabela, dessa consulta, desculpa. Então, vocês vão perceber o seguinte. Eu já tenho um plano de execução completamente diferente. Olhem aqui mais à direita da tela. Eu estou fazendo agora a junção de supplier com part sup primeiro. O resultado disso, eu estou fazendo a junção com a tabela part, que está aqui, tá certo? E o resultado disso é que eu vou fazer a junção com line item. Na primeira parte da consulta, tá certo? Na primeira consulta, desculpa, que é a consulta onde a projeção são todos os atributos, observem que aqui, ó, primeiro eu estou fazendo a junção de line item com part. Então, o que é que aconteceu
nessas duas consultas, que praticamente são as mesmas consultas. A única diferença é a operação de projeção, ou seja, quais os atributos que eu vou mostrar no resultado. Essa operação de projeção com 4 atributos, tá certo? Isso pode dar alguma oportunidade de otimização da consulta ao processador de consulta. Então, ele pode fazer essa, que a gente chama de reescrita de consulta, gerar um plano mais eficiente do que ele poderia gerar quando eu tenho um select asterisco, certo? E aí, então, já fica uma observação importante de o quanto mais vocês evitarem o select asterisco, mais eficientes podem ser as consultas que vocês estão trabalhando, certo? Então, a gente vai aprender agora, nessa parte do curso, como é montado esse plano físico, tá certo? A partir de como é que ele, da consulta SQL, tá certo? Expressa na linguagem SQL, ele gera um plano físico e executa esse plano físico para passar o resultado para o usuário. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a gente pode definir consultas sobre banco de dados como sendo expressões da linguagem de consulta, né, que eu tenho um banco de dados, que descreve os dados a serem acessados. Então, vocês aprenderam lá em Fundamentos de Banco de Dados que, na hora que a gente está especificando a consulta SQL, na realidade, a gente está só dizendo o seguinte, ó, quais são os dados que eu quero acessar no banco de dados, tá certo? Bom, a linguagem de consulta é uma linguagem de alto nível, tá certo? Que a gente aprendeu também lá em Fundamento de Banco de Dados, que além de possibilitar a consultar os dados, a linguagem de consulta possibilita, tem outras funcionalidades, como a componente dela DML, tá certo? Especificar restrições de integridade e especificar restrições de segurança. Continuando, então, só para deixar claro para vocês, já existiram várias linguagens de consultas, tá certo? Então, a gente teve o Quell, que é o Query Language, Query by Example, e aqui se tornou padrão foi o SQL, tá certo? Então, não se tornou padrão porque era mais eficiente, mas sim que foi desenvolvido pela IBM, que na época ela dominava o mercado de banco de dados. Como eu falei, as linguagens, as consultas, desculpa, são mapeadas, são consultas em linguagem de alto nível, e aí eu tenho uma linguagem de alto nível, o que significa? Por exemplo, uma consulta SQL. Eu estou expressando numa linguagem próxima a uma linguagem de alto nível, que é, por exemplo, o inglês, tá certo? E para que o meu sistema de banco de dados consiga executar essa consulta, eu preciso mapear a consulta para uma forma de representação, tá certo? Que o processador de consulta consiga entender. Então, esse mapeamento aqui vocês podem entender como sendo um processo de compilação da consulta, tá certo? Então, se eu for fazer um paralelo com a atividade de programação, a ideia do mapeamento da expressão em alto nível, que é o SQL, uma forma de representação interna da consulta, é como se fosse um processo de compilação. Bom, e aí, na programação, sempre é gerado na compilação o código objeto, tá certo? Com relação à linguagem de banco de dados, tá certo? Existiram formas de representação, tá certo? Que poderiam ser processadas pelo processador de consultas, como o cálculo relacional, a álgebra relacional, o gráfico de consultas e os tableaus. E aí a gente vai ver que utilizado foi o quê? A álgebra relacional. Por que isso? Porque a álgebra relacional, ela é uma linguagem procedimental, tá certo? O que é que significa? Quando eu especifico uma consulta na álgebra relacional, eu já estou descrevendo as operações que devem ser executadas para que eu processe a consulta. Então, essa forma de representação interna já dá ao processador de consulta um algoritmo para executar aquela consulta. E aí cabe a ele mais o quê?
identificar qual a ordem de execução dessas operações, tá certo? E quais as implementações desses operadores algébricos da álgebra relacional que ele vai utilizar para aquela determinada consulta. A gente vai ver esse conceito mais na frente, tá certo? Então, só para fazer uma revisão com relação à álgebra relacional, a gente já viu que a álgebra relacional ela é composta de operadores unários, que seriam as operações de seleção e projeção, tá certo? Então, a operação de seleção é um filtro de tuplas, de linhas, é isso? E a operação de projeção é um filtro de colunas. Então, quando eu tenho uma operação de seleção, eu vou filtrar tuplas que me interessam na tabela, e quando eu tenho uma operação de projeção, eu vou filtrar colunas que me interessam na tabela. E aí eu posso conjugar a operação de seleção e projeção numa mesma consulta. Bom, e aí eu tenho as operações que a gente chama binárias. Por que binárias? Porque elas requerem dois operandos. Então, eu posso ter a união de tabelas, de duas tabelas, posso ter a diferença de duas tabelas e posso ter o produto cartesiano de duas tabelas, certo? Então, só lembrando que o produto cartesiano entre duas tabelas vai se fazer o quê? Eu vou associar cada tupla de uma tabela a todas as tuplas da outra tabela, certo? Bom, e aí a partir daí eu tenho as operações que a gente chama de operações derivadas, tá certo? Então, dentro das operações derivadas, a mais frequentemente utilizada é a operação de junção, tá certo? Então, a operação de junção é uma operação derivada por quê? Porque eu consigo definir a junção a partir de quê? De um produto cartesiano. Então, se eu tenho a junção de R, da tabela R com a tabela S, eu vou fazer um produto cartesiano entre essas duas tabelas, só que eu vou fazer sobre esse produto cartesiano uma operação de seleção, onde a condição da operação de seleção vai ser o quê? O que a gente chama de condição de junção. Então, por exemplo, se eu quero a junção, eu quero identificar quais são os empregados lotados no departamento de computação. Então, eu posso definir essa operação algébrica como sendo que um produto cartesiano de departamento com empregado. Então, nesse produto cartesiano, estou associando cada departamento a todos os empregados, mas eu quero identificar os empregados do departamento de computação, então eu tenho que fazer o quê? Uma condição de junção. Eu quero que o atributo código de departamento seja igual ao atributo lotação lá de empregado. E tenho que ter, nesse caso aí, certo? Uma operação de junção, uma operação de seleção, desculpa, adicional, para selecionar o departamento que tem nome departamento de computação. Bom, eu tenho a operação de divisão. Na operação de divisão, por exemplo, a divisão de R com S, eu quero identificar o quê? As tuplas de R que se associam a todas as tuplas de S, tá certo? E aí, essa operação de divisão, ela é definida a partir, novamente, de um quê? De um produto cartesiano, certo? Depois, eu faço a diferença, certo? Tem uma nova diferença aqui, tá certo? E aí eu tenho o produto, o resultado da divisão. Então, quem não lembra muito bem da operação de divisão, eu recomendo fortemente a fazer uma revisão com relação a essa operação nos slides da disciplina de fundamentos, que lá tem, inclusive, um exemplo de como executar essa operação, certo? E a operação de interseção nada mais é do que ela pode ser definida como sendo através da operação de diferença. Então, se eu tenho uma interseção de R com S, eu posso fazer a diferença de R com S e com esse resultado eu faço a diferença de R com esse resultado, certo? E aí eu tenho uma operação de interseção. Bom, além disso, eu tenho as operações que a gente chama de junção externa, certo? Tá, vocês devem lembrar. Então, tem o left outer join, o right outer join. Então, essas duas operações aqui, left e right outer join, praticamente é a mesma coisa. Um diz respeito aqui, ó, se eu tenho left outer join B, eu vou querer todas as tuplas de A que satisfazem a condição de junção com B, tá certo? Mais as tuplas de A, que é o left, tá certo? Que não satisfazem a condição de junção. Então, se eu tiver A left outer join B, qual vai ser o resultado? Vai ser o resultado da junção normal, convencional, mais as tuplas de A
que não satisfazem a condição de junção. E o right outer join tem a mesma semântica do left, só que é o seguinte, então, a right outer join B, eu vou retornar o resultado da junção mais as duplas de B, que não satisfazem a condição de junção, certo? Então, tem muitas situações que esses outer joins são necessários. Por exemplo, se eu tenho um banco de dados de estoque, então, de uma empresa, né? E nesse banco de dados de estoque, eu tenho lá o controle de todas as vendas efetuadas. Se eu quero, por exemplo, saber todos os vendedores, o somatório de vendas de todos os vendedores, certo? Então, se eu não usar um outer join, os vendedores que não tiveram nenhuma venda, eles não vão aparecer na operação de junção. E eles não vão aparecer no resultado dessa consulta, certo? Então, lá nos slides de fundamentos, vocês podem fazer uma revisão que tem bastantes exemplos e exercícios com os outer join. E o full outer join seria o quê? Então, eu tenho A, full outer join B, eu quero as tuplas que satisfazem a condição de junção entre A e B, mais as tuplas de A que não satisfazem a condição de junção, mais as tuplas de B que não satisfazem a condição de junção. Então, aqui eu tenho só para fazer uma revisão rápida da álgebra relacional, eu tenho aqui uma consulta, nome dos empregados que não possuem dependentes, tá certo? Então, eu estou considerando um banco de dados que tem no seu esquema a tabela empregado e a tabela dependentes, certo? Então, uma possível expressão da álgebra relacional que pode representar essa consulta seria o quê? Eu fazer a junção de empregado com dependente. Quando eu fizer essa junção, eu estou retornando o quê, na realidade? Os empregados que têm dependentes, tá certo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu faço uma projeção pegando só o nome do empregado, tá certo? E pego aqui uma projeção sobre o empregado novamente, pegando também só o nome do empregado. Então, aqui eu tenho o resultado dessa primeira projeção aqui. O nome de todos os empregados da minha empresa. E a segunda projeção aqui, eu tenho o quê? O nome dos empregados que têm dependentes. Então, eu faço uma diferença agora entre esses dois resultados. Então, eu tenho o nome de todos os empregados e o nome dos empregados que têm dependentes. Então, essa diferença vai me dar quem? O nome dos empregados que não possuem dependentes, certo? Então, observem que nessa expressão da álgebra relacional, eu especifiquei operadores que que devem ser executados, né, para processar essa consulta. Então, primeiro a projeção, tá certo? Depois dessa projeção, eu tenho primeiro a junção, depois essa projeção, tá certo? Depois essa outra projeção aqui, essa projeção sobre o empregado, e depois eu faço a operação de diferença, certo? Então, essa é a importância da álgebra relacional. Então, a álgebra relacional, ela define um algoritmo para a construção da relação resultado. Ela nos traz oportunidades de otimização na sequência dos operadores algébricos. Então, eu consigo, como eu vou mostrar para vocês, tirar proveito dessa sequência, de mudar a sequência dos operadores algébricos e conseguir otimizar a consulta. Por exemplo, eu tenho uma operação de seleção, depois de uma operação de junção, tá certo? Eu posso usar a distributividade da seleção, a gente vai ver isso mais na frente, em relação à junção, e conseguir otimizar essa consulta. Então, nessa sequência de execução, entre a seleção e a junção, eu consigo identificar a oportunidade de otimização. Bom, então, feita essa revisão inicial, então a gente já pode definir quais são as fases envolvidas no processo de execução de uma consulta. Então, a gente tem uma consulta expressa na linguagem SQL, tá certo? Essa consulta vai passar pela fase de parsing. Vocês devem lembrar, tá certo? O que seria essa fase de parsing? Deixa eu mostrar para vocês aqui a consulta nova, uma daquelas consultas que eu
mostrei para vocês. Então, vamos voltar aqui para uma consulta daquelas. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó, na fase de passing, tá certo? Vai ser feita uma análise sintática. O que é que seria essa análise sintática? Por exemplo, se eu esquecesse de colocar o C de select, tá certo? Então, vejam, percebam que ele já marcou de vermelho aqui. Se eu mandar executar essa consulta, ele vai dizer que houve um erro de sintaxe, ou seja, ele fez uma análise sintática dessa consulta, ou seja, ele está identificando as palavras reservadas da linguagem SQL e verificando se essas palavras elas estão escritas corretamente, tá certo? Estão também sendo utilizadas na posição correta dentro de uma consulta. Então, aqui, na fase de passing, existe essa análise sintática e existe também uma análise semântica. Por exemplo, se eu esqueci de botar o M no nome da tabela line item e tentar executar essa consulta, ele vai dizer que esse objeto line item, que é sem o M, não existe no banco de dados, não está definido no banco de dados TPCH, que é o banco de dados que a gente abriu, tá certo? Então, nessa fase de passing, eu tenho uma análise sintática e semântica, tá certo? Da consulta. Então, agora, quando eu colocar o line item, ó, vocês percebam que ele não mais sublinhou de vermelho. Então, nessa fase inicial da consulta, eu tenho um passing da consulta. Deixa eu só mudar de compartilhamento de tela aqui. Bom, então, nessa fase de passing, faço uma análise sintática e semântica da consulta. A saída, certo, dessa fase de passing vai ser o quê? Uma árvore, tá certo? De passe, já tendo passado pela verificação sintática e semântica, tá certo? E aí vem para a fase de reescrita de consulta, tá certo? Essa fase de reescrita de consulta, ela é muito importante porque ela vai ser o primeiro momento em que o processador de consulta poderá otimizar a consulta. Então, só apagar um desses traços aqui que eu fiz. Pronto. Então, nessa fase aqui de reescrita de consulta, vai ser gerado o que a gente chama de um plano lógico, tá certo? Que eu vou já mostrar como é que é a estrutura desse plano lógico, que seria o quê? Uma representação da minha expressão da álgebra relacional da consulta que eu especifiquei em SQL, tá certo? Só que uma representação mais otimizada dessa expressão da álgebra relacional. Então, por exemplo, se eu considerar aquela consulta que eu mostrei há pouco para vocês, que eu tenho lá na projeção o asterisco, ou seja, todos os atributos, né, das tabelas que estão nessa operação de junção, que é line item, part sup, part supplier, tá certo? E com a operação de seleção L quantity maior do que 9, então, um possível, desculpa, então aqui, um possível plano, então aqui eu tenho as condições de junção, aqui a operação de seleção, né, a condição de seleção, e aí um possível plano seria esse que eu estou apresentando para vocês. Eu ter a junção de line item, certo? Com parte sup, então estou fazendo a junção aqui, ó. Depois, a junção de parte com supplier, tá certo? Na realidade, essa junção aqui, ela pode ser
feita de forma concorrente com essa do lado esquerdo, e depois eu vou fazer a junção dessas duas junções, e depois vou fazer a operação de seleção, tá certo? Então, aqui, eu tenho, só tentar... Pronto. Então, depois dessa junção, eu tenho a minha operação de seleção, e depois eu tenho uma projeção que, no caso aqui, seria mostrar todos os atributos, tá certo? Mas a gente vai ver que existem formas mais eficientes de representar esse plano lógico para essa consulta, certo? Então, por enquanto, o que eu quero deixar claro para vocês é que na fase de reescrita de consulta vai ser construída uma representação interna da consulta, certo? Que a gente vai chamar de gráfico de operadores, que vai trazer uma representação otimizada da consulta. Bom, depois da fase de reescrita da consulta e a saída dessa fase, o plano lógico da consulta, tá certo? Um plano lógico otimizado, eu tenho a fase de seleção do plano físico, certo? O que é que está por trás dessa fase? Dado um plano lógico, tá certo? Podem existir milhares de possibilidades de execução daquele plano lógico que a gente identificou. Por quê? Porque para cada operador algébrico, lá da álgebra relacional, por exemplo, a junção, eu posso ter várias implementações desse operador algébrico. É o que a gente vai chamar de operador físico. Então, por exemplo, o que a gente vai estudar aqui, o operador de junção, ele pode ser implementado através de um algoritmo chamado Nested Loop Join, ou Block Nested Loop Join, ou Hash Join, ou Merge Join, e tem outras operações de junção, operadores de junção, tá certo? Implementações para o operador algébrico de junção. Então, nessa fase de escolha do plano físico, tá certo? Então, para uma mesma expressão, do mesmo plano lógico, eu posso ter várias possibilidades, tá certo? E aí a gente vai chamar esse conjunto de possibilidades do plano lógico do espaço de busca. E é um dos momentos que o processador de consulta perde mais tempo, é escolhendo qual o plano ótimo para executar aquela consulta. E a gente vai ver que esse é um problema NP difícil, tá certo? Que aí o processador de consulta vai precisar de heurísticas para resolver esse problema e vai usar programação dinâmica. Bom, e depois de escolhido o plano físico, tá certo? Que o processador identificou como sendo mais eficiente, eu tenho a execução daquele plano escolhido. Então, só para vocês terem uma ideia do plano físico, tá certo? Então, aqui, ó, esse plano aqui é muito semelhante àquele que a gente viu lá na consulta do SQL Server. Vocês lembram que no plano lógico dessa consulta, eu mostrei uma possibilidade de fazer a junção de line item. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, porque ó, nessa primeira versão aqui do plano lógico para essa consulta, o que é eu identifico uma possível possibilidade, eu fazer line item com parte sup, parte com supplier, o resultado dessas duas junções, eu fazer uma nova junção, tá certo? O que eu estou falando, o que eu mostrei aqui de plano físico para vocês, certo? Foi fazer line item com parte, o resultado disso fazer com parte sup, e o resultado dessa junção faz uma nova junção com supplier, certo? Então, aqui, como é um plano físico, tá certo? Também a gente vai estudar quais são as possíveis implementações e como é que funciona como funcionam essas implementações, tá certo? Por exemplo, aqui eu estou vendo um hash join, mas existe o merge join, a gente vai ver também em que situações uma determinada implementação é mais eficiente do que outra, certo? Então, por enquanto, é só para mostrar para vocês aqui a estrutura de um plano físico, certo? E eu falei para vocês, ó, que
processador de consulta, ele precisa, às vezes, de heurísticas para escolher o melhor plano físico. Então, só mostrar aqui novamente aquela consulta SQL, lá no SQL Server. Então, aqui a consulta que tem a projeção de todos os atributos. Olha aqui, eu tenho uma operação de seleção que é L quantity maior do que 9. Aí eu vou pedir para ele mostrar de novo o plano de execução, que esse aqui é o plano físico, né, da consulta. E aí a gente viu aqui que ele está escolhendo fazer primeiro a junção de line item com part sup. Só que aqui, quando ele está fazendo o que ele chama table scan, que é ler toda a tabela line item, observem que aqui, ó, desculpa, se vocês observarem aqui embaixo dessa janela, tá certo? Tem um predicate. Nesse predicate, o que é que eu tenho aí? A operação de seleção, que é quantidade maior do que 9, tá certo? Ou seja, ele trouxe aqui a operação de seleção para ser executada antes da operação de junção, certo? E a gente vai ver por que isso pode ser mais interessante do que fazer a junção, fazer a seleção depois da junção. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Bom, então, na execução do meu plano físico escolhido, eu vou acessar naturalmente o meu banco de dados, certo? Bom, e aí, tirando a fase de passing, as outras fases, tá certo? É o que a gente vai considerar como otimização de consulta. Ou seja, a minha otimização de consulta vai envolver o quê? A reescrita de consulta, tá certo? Vai envolver, desculpa, deixa eu só retornar aqui. Então, aqui eu vou, na minha fase de otimização, eu tenho a reescrita da consulta, a seleção do plano de execução, tá certo? Eu vou selecionar qual o plano físico, vou gerar os inúmeros possíveis planos físicos e vou selecionar qual é o mais eficiente. E depois eu tenho a execução. Então, nessas três fases, eu tenho oportunidades de otimizar a consulta. E a gente vai ver como é que isso pode ocorrer, tá certo? Então, aqui, eu tenho aqui todas as fases, tá certo? Eu quis aqui fazer uma separação, que aqui eu tenho um compilador do ML, que ele faz a verificação sintática e semântica, aqui eu tenho a minha máquina de consulta, que vai se encarregar da otimização de consulta, tá certo? Então, aqui são os processos envolvidos na minha otimização de consulta. Então, como as principais fases são as fases envolvidas na otimização da consulta, então a primeira fase lá da otimização de consulta, certo, vai ser o processo de reescrita de consulta. O princípio de funcionamento dessa fase é o seguinte, com a mesma consulta SQL, tá certo, eu posso ter inúmeras expressões da álgebra relacional para representar aquela consulta. Então, se isso é verdade, entre essas várias possibilidades, essas várias expressões da álgebra relacional, podem existir oportunidades de otimização para que eu escolha que vai gerar um plano físico mais eficiente. E aí a gente vai ver como é que isso ocorre. Bom, para isso, eu vou representar a minha expressão da álgebra relacional numa forma de representação interna que a gente chama de grafo de operadores, certo? Então, eu vou pegar a minha expressão da álgebra relacional, daquela consulta, e gerar um grafo de operadores, certo? Esse grafo de operadores vai ser a representação do que eu estou chamando de plano de execução lógico da consulta, certo? Então, aqui, na reescrita de consulta, eu vou gerar o quê? O meu plano lógico de consulta.
Então, esse grafo de operadores, como é que ele é definido? Então, é um grafo, tá certo? OG, que é o operador, operator graph, tá certo? Onde os vértices desse grafo vão ser o quê? Ou vai ser um operador da álgebra relacional que está na consulta Q, ou vai ser uma tabela especificada na tabela Q, vai ser uma tabela especificada na consulta Q. Então, um vértice desse grafo de operadores ou é um operador da álgebra relacional, ou é uma tabela que aparece na minha consulta Q. E o que é que vai ser uma aresta? A aresta vai representar o quê? O fluxo de dados dentro da consulta. Como é que meus dados vão estar fluindo, tá certo? No processo de execução da consulta. Então, aqui, novamente, vamos mostrar aquele plano lógico que eu mostrei, né, estava descrevendo inicialmente as fases do processo de otimização de consulta. Então, para essa consulta aqui, que a gente já viu lá no SQL Server, a gente tem aqui a operação de junção entre as tabelas line item, part sup, part e supplier, tá certo? Aqui eu tenho minhas condições de junção, ressaltando que a junção é uma operação binária, ou seja, eu só posso executar a junção tendo dois operandos, ou seja, duas tabelas. Só que eu estou aqui, na minha consulta SQL, aparecem 4 tabelas. Ou seja, eu tenho que definir uma ordem de execução de pares de tabela, de ordem de execução da junção, considerando que a junção entre pares de tabela. Tá certo? Então, aqui eu tenho esse plano de execução, o que eu falei, ó. Então, eu tenho aqui a junção dessas 4 tabelas, só que a junção é um operador binário, tá certo? E aí, o que é que eu preciso fazer, especificar? Uma sequência de junções entre duas tabelas. Então, tenho essa primeira junção aqui e tenho essa junção aqui, tá certo? Então, essas duas junções eu não preciso de ter uma sequência. Quem vai ser executado primeiro? Só que eu tenho essa junção envolvendo tabela line item, tabela part sup, tá certo? E essa outra junção, a tabela part e a tabela supplier. Então, eu estou fazendo essas junções entre duas tabelas, certo? E aí depois eu tenho essa outra junção aqui, que está sendo a junção também entre duas tabelas, uma que vai ser o resultado dessa primeira junção, e a outra tabela seria o resultado dessa segunda junção. Tá certo? Bom. Só que o seguinte, desculpa, não era para eu ter voltado para cá. Só usar aqui a animação e continuar passando os slides. Bom, e existe uma outra versão, certo? Que é a versão que eu estou chamando aqui de left tree. Na realidade, não sou eu que estou denominando essa versão. Na realidade, é um conceito existente na área de banco de dados. O que é a left deep tree? Eu vou, ao invés de fazer junções de junções, como eu fiz lá as junções de line item com part sup, de part com supply, o resultado dessas duas junções iniciais fazer uma outra junção, eu vou construir uma sequência de junções, tá certo? Então, qual é a ideia aqui, ó? Eu estou fazendo uma junção de line item com part sup. O resultado dessa junção, eu vou fazer a junção com part, tá certo? O resultado dessa junção, eu vou fazer essa junção aqui. Então, o resultado da junção do resultado dessa junção aqui, que eu vou chamar de A, tá certo? Então, vai ser a junção de A, que onde A é o resultado intermediário, né, da junção entre line item e part sup, tá certo? E a junção de... Então, essa junção aqui é a junção de... então, essa junção aqui é que tu chama de A. Desculpa, pessoal. Não. Então, novamente, vamos lá. Repetindo. Então, essa primeira junção, que é line item com part sup, eu estou chamando de A, tá certo? Então, essa resultado A, tá certo? Eu vou fazer uma junção dele com part, tá certo?
E aí eu tenho aqui um resultado que eu vou chamar de B, certo? E esse resultado do B eu vou fazer uma junção com quem? Com o supply, que é essa junção aqui, certo? E depois eu vou fazer a seleção e depois a projeção, certo? Então, se vocês observarem aqui o plano de execução físico escolhido pelo SQL Server, nessa consulta aqui, então, vocês vejam que, ó, ele está fazendo, ele construiu um quê? Uma left tree, tá certo? Então, todo sistema de banco de dados, eles vão construir uma left tree. Isso é uma outra heurística, tá certo? Utilizada para diminuir a complexidade na hora de escolher o plano de execução, tá certo? Então, aqui, se eu olhar aqui, ó, então faço a junção de line item com part, o resultado dessa junção eu faço com part sup, e o resultado dessa junção eu faço aqui em cima com a tabela supplier, tá certo? Então, é só para vocês perceberem que, na prática, essa versão da left tree realmente é utilizada. Então, aqui, deixa eu voltar lá para... Então, vou voltar aqui para a minha apresentação. Desculpa. Então, vou voltar agora para a apresentação. Então, aqui, a gente viu que realmente os SGBDs, eles vão utilizar essa heurística de construir essa left tree, tá certo? E aí, existe um processo importante que garante a reescrita de consulta, é o que a gente chama de regras de transformação, certo? Então, eu vou deixar para a próxima aula para a gente estudar essas regras de transformação. Então, são essas regras de transformação, só para adiantar um pouco para vocês, que vão garantir o quê? Que, dentre as várias possibilidades de expressão da álgebra relacional para uma mesma consulta, eu escolha que vai ser a mais eficiente em termos de tempo de resposta, ou seja, que vai garantir um menor tempo de resposta, certo? Então, na próxima aula, a gente começa a estudar essas regras de transformação. Bom, então, pessoal, tudo de bom para vocês, e na próxima aula a gente continua com as regras de transformação. Grande abraço.